Olá pessoal, tudo bem? Continuando a nossas aulas sobre parâmetros farmacocinéticos, vamos agora nessa aula discutir sobre o clearance e a área sob a curva. Então, o que vem a ser o clearance? Então, o clearance é o parâmetro farmacocinético que descreve como que se dá a depuração ou a eliminação total do fármaco do organismo. E ele descreve, então, como que se dá essa eliminação e como que é a eficiência dessa eliminação irreversível. E esse parâmetro, então, ele pode ser considerado como o parâmetro que relaciona a sua velocidade de eliminação com a concentração residual do fármaco no sangue. Entende-se como sendo uma quantidade, um volume de sangue que fica livre, que se depura de fármaco em função do tempo. Então, ao decorrer do tempo, uma certa quantidade, um certo volume de sangue fica livre do fármaco por unidade de tempo, certo? Então, por isso que a unidade que descreve o clearance ela é dada em ml por minuto ou litros por hora. Tá? Então, são essas duas unidades mais comumente utilizadas. ml por minuto, litros por hora. Isso significa que, por exemplo, um valor de um clearance, 52 litros por hora. Significa que para aquele indivíduo, o fármaco está sendo eliminado numa velocidade de eliminação, de uma forma de eliminação em que 52 litros de sangue do paciente fica livre, fica depurado do fármaco por hora. Tá? Então é isso que significa o parâmetro e a unidade do clearance. O clearance ele é calculado por meio desta equação quando se tem um modelo monocompartimental. Então, clearance é volume de distribuição, que nós vimos na aula passada, multiplicado pela constante de eliminação, que nós também vimos na aula passada. Certo? Então, por meio desta equação, nós obtemos o valor do parâmetro que indica como que se dá essa saída irreversível do fármaco de uma forma absoluta, de uma forma ampla, completa, considerando todas as vias pelas quais o fármaco possa ser eliminado. Então, esse montante desse parâmetro clearance, chamado de clearance total, corresponde à soma de variadas formas específicas pela qual o fármaco pode ser eliminado. Nós, de modo a facilitar a compreensão da farmacocinética, nós dividimos a eliminação e consideramos como eliminação e como clearance do fármaco dois processos principais, duas formas, duas vias principais de um fármaco ser eliminado. Então, o clearance total é a somatória de variados componentes, de variadas formas pelas quais o fármaco pode ser eliminado, que as principais delas são por via hepática e por via renal. Mas existem outras. O fármaco pode ser eliminado por via pulmonar, por exemplo, uma substância que se volatiliza, pela pele, pelo suor, por outras vias. Mas como essas vias não existem equações específicas, modelos específicos para cada uma dessas vias, e ela não é uma via muito destacada para a maioria dos fármacos, são consideradas aqui para a determinação do parâmetro farmacocinético, e os modelos atendem melhor a explicação apenas desses dois processos de eliminação. O clearance, que se dá por modos hepático, e o clearance pelo modo renal. Tá? Então, o clearance renal e o clearance hepático, que somados originam o clearance total, que é o parâmetro, o valor obtido por meio desta equação.
Então, esse clearance obtido por essa equação é um clearance total, que é a somatória de um clearance hepático e de um clearance renal que um fármaco pode submeter. Algum fármaco, por exemplo, pode não ter nenhum clearance hepático, ele ser eliminado exclusivamente por via renal. Então, o clearance total dele é igual ao clearance renal. Ou um fármaco ser eliminado totalmente por um clearance hepático, então não ter nada, nenhuma eliminação renal daquele fármaco. Então, o clearance total é igual ao clearance hepático. Mas, para a grande maioria dos fármacos, existe aí esses dois componentes que complementam-se e formam um clearance total. E esse clearance renal, que é a quantidade do fármaco que é eliminada pelo sistema renal, ela pode ser facilmente obtida. Então, esse clearance renal, ele é obtida por meio da determinação do quanto do fármaco sai pelas vias renais, o quanto do fármaco sai pelos rins. Mas, para ser considerado de responsabilidade do sistema renal para a eliminação de um fármaco, o fármaco não pode sofrer metabolização. Porque se ele sofrer metabolização, o crédito a essa eliminação é conferida ao fígado, então ao sistema hepático. Então não é considerado aqui como clearance renal, por exemplo, uma quantidade do fármaco que sai na forma de metabólitos na urina. Então somente é considerado como clearance renal aquela eliminação, aquela fração do fármaco que é excretada exclusivamente por ação do sistema renal. E quem é o fármaco que consegue ser eliminado exclusivamente pelo sistema renal? Aquele fármaco que não sofre nenhum metabolismo, que não precisa sofrer metabolismo para ser eliminado. Somente o sistema renal consegue eliminar esse fármaco. Então, quem é esse fármaco? É um fármaco que é excretado de forma inalterada. Inalterada quer dizer não metabolizada. Então, da mesma forma que ele entrou, ele é eliminado, certo? Então, essa forma, que nós chamamos de porcentagem do fármaco excretado inalterado na urina, é uma fração do fármaco, é uma fração do clearance total. E com isso eu consigo determinar, então, qual é o clearance renal que aquele fármaco sofre. Assim, vamos tentar exemplificar isso. Um fármaco, ele é eliminado, ou administrado para o indivíduo, eu administro lá a dose, por exemplo, de 100 miligramas. E agora eu quero saber quanto dessa dose é eliminada na urina do fármaco de forma inalterada. Vocês conseguiriam imaginar como que pode ser feita essa determinação? Como eu posso quantificar o quanto do fármaco foi eliminado na urina de forma inalterada? Então, na prática, num estudo clínico, ou num estudo de tentar definir esse clearance renal para um fármaco, esse estudo pode ser feito da seguinte forma. Então, você administra uma dose do medicamento para o paciente, normalmente uma dose intravascular, isso facilita bastante, e é uma dose definida, por exemplo, 100 miligramas do fármaco. Administrei por via intravascular, na veia de um paciente, de um indivíduo. E eu vou agora coletar a urina desse paciente por um período de tempo. Vocês se recordam? Lá na nossa aula passada, no parâmetro meia-vida de eliminação, qual seria um tempo necessário ou quantas meias-vidas são necessárias para que ocorra uma eliminação significativa, a mais absoluta possível desse fármaco de possibilidade real, tá? Não matematicamente, mas clinicamente e analiticamente. Por quanto tempo eu tenho a eliminação do fármaco? Quanto tempo, quantas meias-vidas
são necessárias para a eliminação completa do fármaco a partir do organismo. Se recorda, na aula passada nós vimos que são 10 meias-vidas. Então eu poderia, por exemplo, administrar essa dose intravascular do fármaco no indivíduo, coletar a urina desse indivíduo por um período de tempo que o ideal que fosse 10 meias-vidas e unir toda essa urina. Coletar toda essa urina, guardar e juntar toda essa urina. E agora, com esse montante de urina, eu quantifico o fármaco que está dissolvido nessa urina. Mas agora, qual fármaco? Os metabólitos? Não, só o fármaco inalterado. Dessa forma, eu consigo determinar quanto do fármaco foi eliminado na urina de forma inalterada. E com isso, agora eu determino esse valor, esse F, a porcentagem do fármaco excretado na urina. Sabendo que eu administrei 100 mg, então a minha dose inicial, 100 mg, corresponde a 100%, e na urina, agora aquele montante de urina, determinando a concentração multiplicada pelo volume de urina que eu juntei, eu consigo determinar quanto do fármaco foi eliminado na urina. Com isso, eu tenho lá uma quantidade do fármaco que corresponde a X% em relação à dose administrada, que é 100%. Então, essa regrinha de 3, bem simples, que eu determino. Então, a dose inicial administrada corresponde a 100%, a quantidade que eu obtive na urina corresponde a X%. Essa porcentagem é esse valor da porcentagem do fármaco excretado na urina. Tá? Eu só tiro da porcentagem, ele fica, por exemplo, 25%, o FE é 0,25, é a fração do fármaco que é excretada na urina, certo? Então, dessa forma, eu consigo determinar qual é o clearance renal a partir do clearance total obtido pela equação anterior. Então, essa equação anterior, eu tenho clearance total. Com esse valor de clearance total, eu obtenho clearance renal, sabendo o quanto do fármaco foi eliminado na urina. E a partir do clearance renal, eu obtenho o clearance hepático, que é a subtração do clearance total menos o clearance renal, eu obtenho o clearance hepático, certo? Então, dessa forma, eu obtenho o valor do clearance hepático e do clearance renal, que constituem esses componentes. Existe uma outra equação de se determinar o clearance, que ele é clearance por uma equação modelo independente, é a dose dividida pela área sob a curva, certo? Então, lembre-se sempre de falar área sob a curva. No nosso próximo parâmetro farmacocinético, nós vamos aprender esse parâmetro, mas já adiantando, tá? Não é a área sobre a curva, tá? É a área sob a curva que nós vamos tratar. Então, que o clearance é prático. Então, qual a aplicação do clearance? Então, para que é importante eu conhecer o clearance, ter em algumas situações a definição para um paciente específico qual é o clearance que ele apresenta para determinado fármaco. Então, o clearance tem uma importante aplicação para a determinação da dose de manutenção. O que vem a ser a dose de manutenção? É aquela dose que eu tenho que ir administrando constantemente no paciente para manter os níveis de concentração dentro dos adequados para exercer o efeito e segurança, então nível de eficácia e de segurança. Então essa dose de manutenção, ela é totalmente dependente do valor do clearance. Então, a dose de manutenção é o clearance multiplicado pela concentração no estado estacionário. Você recorda que nós falamos isso lá no estado estacionário? É aquela concentração em que espera que o fármaco atinja então, um platô de estabilização das concentrações e que ela seja dentro ainda da faixa terapêutica, que é essa área aqui achurada, aqui na figura, que é onde se permite a variação, a oscilação da concentração plasmática do fármaco dentro dos níveis de segurança e dentro do nível de eficácia. Então, acima de uma concentração mínima efetiva, abaixo de uma concentração máxima tolerável. E essa faixa
essa concentração em estado estacionário, esse platô em estado estacionário, ele tem que ser atingido e para manter o tratamento adequado. E como que eu consigo manter essa concentração no estado estacionário, sabendo que o fármaco é eliminado constantemente por meio de um clearance? Administrando nova dose. Então, eu vou administrando doses sucessivas e essas doses vão repor aquilo que foi perdido. Então, agora, como que eu sei qual é o valor dessa dose? Sabendo o quanto foi perdido, certo? Então, por isso que essa correlação direta entre dose de manutenção é o clearance multiplicado pela concentração ideal que eu pretendo, a concentração alvo que eu tenho que atingir com aquele determinado fármaco para o paciente. Certo? Então, complementando lá, nós vimos em volume de distribuição que ele é o parâmetro útil para se determinar dose de ataque, que é essa primeira dose administrada para que a concentração já atinja nessa primeira administração a concentração em estado de equilíbrio. E agora eu vou manter essa concentração em estado de equilíbrio com as repetidas administrações baseado no clearance, certo? Então, nós temos aí, qual é a dose necessária de teofilina? Nós fizemos esse exercício lá na aula passada, de volume de distribuição, que era a dose de ataque. Agora aqui, dose de manutenção para a teofilina, com a qual eu tenho que manter a concentração em estado estacionário de 15 mg por litro, considerando o clearance para esse paciente de 2,6 litros por hora. Vamos calcular, fazer essa determinação e a gente vai discutir lá no nosso grupo. Então, com isso, nós vamos obter aqui a dose de manutenção. Então, eu dou uma dose de ataque e por cálculo por meio do volume de distribuição. Dou uma dose de manutenção que eu calculo por meio do clearance. Também, da mesma forma, do mesmo raciocínio, o clearance é o parâmetro que me permite manter uma velocidade, no caso, essa dose de manutenção, ela pode ser necessária para um paciente hospitalizado, no qual ele vai receber um medicamento por uma infusão contínua, infusão constante, por uma bomba de infusão. A gente precisa determinar qual é a velocidade dessa infusão. Com isso, o parâmetro farmacocinético que é mantido, que é utilizado, é novamente o clearance. Então, que o clearance é igual a velocidade de infusão, aqui o K0, tá? Não é o K de eliminação não, né? K0 é velocidade de infusão em miligramas do fármaco por tempo, que aqui no caso hora, mas pode ser qualquer outra unidade de tempo, mas essa é a unidade usual, dividida pela concentração no estado estacionário. Tá? Então, isso eu consigo aqui determinar qual é essa velocidade de infusão a partir do clearance de determinado fármaco. Ok? O nosso segundo parâmetro farmacocinético de hoje é a área sob a curva. O que significa esse parâmetro, área sob a curva? Então, treinem falar corretamente, porque eu vejo muito profissionais, alunos, falando errado esse parâmetro farmacocinético. Fala área sobre a curva, não é sobre. Sobre quer dizer um valor acima. Eu não quero esse valor acima da curva, eu quero esse valor abaixo da curva. Então, é a área sob a curva. Tá? Então, esse parâmetro, área sob a curva do perfil de concentração plasmática versus tempo, significa o que realmente é. Essa figura ou essa área que constitui o perfil de concentração plasmática versus tempo, então essa área abaixo da curva do perfil de concentração plasmática versus tempo. Seja ele numa administração intravascular, como é essa figura que estamos vendo, ou seja, uma administração extravascular, por exemplo, a oral, que apresenta esse formato. Então, esse parâmetro, área sob a curva, para qualquer via de administração, qual que é o significado dele? O que significa esse parâmetro área sob a curva? Ele significa a disponibilização do fármaco para o organismo.
Então, ele significa o quanto do fármaco está disponível na circulação sanguínea ao longo de todo o tempo em que ele está no organismo. Porque nós temos um outro parâmetro farmacocinético que também indica quantidade do fármaco que está disponível na concentração sanguínea, que é um parâmetro bem simples, que é a concentração plasmática. Eu administro um medicamento para o indivíduo e determino quanto do fármaco está no sangue do paciente. Determina a concentração plasmática. Olha, então essa dose, 100 miligramas, gerou uma concentração plasmática de 200 microgramas por ml no sangue do paciente. Só que quando eu falo concentração plasmática, ela sempre tem que estar associada a um valor de tempo, porque ela oscila com o passar do tempo. Então, eu administro essa dose, 100 miligramas do fármaco para o indivíduo, ele gera uma concentração plasmática de 200 microgramas por ml em 2 horas, em 4 horas. Então, eu sempre tenho que associar o valor concentração em um tempo. Mas existe um outro parâmetro farmacocinético que me dá essa ideia de quanto do fármaco está disponível no organismo, sem se correlacionar diretamente, ou sem ser necessário eu determinar um tempo específico, que é a área sob a curva, porque esse aqui ele é mais amplo, ele me indica o quanto do fármaco está no organismo ao longo de todo o tempo que o fármaco estiver no organismo. Certo? Então, essa é a importância da área sob a curva. É um parâmetro farmacocinético que indica o quanto do fármaco realmente está disponível no organismo para exercer o efeito. Certo? Entenderam o que é o parâmetro área sob a curva? Agora, como que se determina a área sob a curva? Então, como que eu conseguiria determinar essa área formada pelo perfil de concentração plasmática versus tempo? Então, se fizermos a matemática puramente aplicada à área sob a curva, nós tínhamos que fazer a integral desses parâmetros, desse perfil. Então, calcular a integral dessa figura formada com esse comportamento matemático desse perfil. Mas existe uma forma bem mais fácil do que determinar a integral. Pode ser um pouco mais trabalhosa, mas é mais fácil. Ao invés de usar toda a equação integral, lá no livro nós temos na página, deixa eu ver aqui na página do livro, para vocês verem a equação, ela é bastante complexa. Estava aberto aqui agora mesmo, fechei o livro. Lá na página 43 do nosso livro está a equação cálculo da área sob a curva de concentração plasmática versus tempo, lá na equação 5.15 do nosso livro texto. Vocês vão ver lá que é uma equação bastante complexa. Então, nós não vamos trabalhar com essa equação tão complexa, nós vamos trabalhar de forma mais facilitada. E assim, como é essa forma facilitada? Então, aqui nós temos a equação de se determinar a área sob a curva. Essa área sob a curva, existe uma equação bem mais simples ainda, que é quando se tem uma administração intravascular e o modelo que o fármaco atende é o modelo monocompartimental, esta equaçãozinha aqui pode ser utilizada para se calcular a área sob a curva. Então, a área sob a curva é a concentração no tempo zero dividido pela constante de eliminação, que nós já aprendemos a calcular. E a concentração no tempo zero nós também já vimos onde se obtém. Ela é obtida lá por extrapolação da reta obtida em escala logarítmica. A gente vai fazer exercício mais na nossa próxima aula, que a gente vai ver um pouco mais detalhe isso, tá? Então, nós extrapolamos a curva, só que não aqui está em escala normal, em escala linear. Essa extrapolação ela é feita quando construímos o gráfico em escala logarítmica. Por isso que eu já postei para vocês um papel monolog, nós vamos trabalhar ele na nossa próxima aula de construção desses gráficos em escala logarítmica. Então, nós vamos extrapolar e vamos obter um valor C0, que é o ponto no eixo da
ordenada, onde a curva intercepta. Então, no tempo zero, qual é esse valor de concentração? Então, a concentração no tempo zero é dividido pela constante de eliminação. Mas essa equação se aplica exclusivamente para a administração intravascular, modelo monocompartimental. E quando não temos esta equação, não podemos utilizar essa equação, quando for uma administração, por exemplo, via extravascular, como a via oral, quando for outro modelo que não o monocompartimental, teremos que usar aquela equação bem complexa, lá na página 43 do livro? Não, existe uma equação, uma forma matemática mais fácil de utilizar, que a gente aprende lá no nosso ensino médio, fundamental até, que é pela regra dos trapézios. Nós pegaremos o perfil de concentração plasmática versus tempo, e ele é constituído por conjuntos de dados, né, de concentração em determinado tempo, e nós vamos construir esse perfil, esse gráfico, a partir desses conjuntos de dados. E agora, com esses conjuntos de dados, nós vamos determinar as áreas que os trapézios individuais que esses pontos geram no perfil de concentração plasmática versus tempo. Então, olha só, eu tenho esse perfil de concentração plasmática, eu divido esse perfil em figuras geométricas menores. E qual o formato dessas figuras geométricas? Olha, eu peguei aqui ó, o trapézio, tem o trapézio 1, tem o trapézio 2, o trapézio 3, o trapézio 4, o trapézio 5, 6, 7, 8, 9, vários trapézios que esses conjuntos de dados originam. Então, eu peguei aqui um trapézio, por exemplo, o trapézio 4, que ficou mais bonitinho aqui no formato de um trapézio. E agora vocês recordam lá da trigonometria básica, lá do ensino médio, ensino fundamental, na verdade? Como que se calcula a área de um trapézio? Lembra que a área de trapézio é a base maior, que é essa daqui, mais base menor, que é essa daqui, dividido por 2, multiplicado pela altura. Quem é a altura do trapézio? Então, vamos imagine invertendo essa figura, para que isso aqui é a altura do trapézio. Certo? Então, aqui é a altura, base maior, base menor. Então, base maior mais base menor dividido por 2, multiplicado pela altura. E agora, num perfil de concentração plasmática versus tempo, quem corresponde a esses valores? Base maior. Base maior é esse parâmetro aqui. Quem que é esse valor? Ah, esse dado aqui no eixo Y. Quem que é esse dado no eixo Y? Concentração. Então, concentração plasmática. Quem que é esse dado da base menor? É essa altura aqui. Novamente, é esse valor no eixo Y, que é, novamente, concentração. E quem que é a altura? É esse intervalo daqui até aqui. Quem é esse intervalo aqui no perfil? Esse intervalo de tempo daqui até aqui. Então, só vamos substituir esses valores que correspondem a concentração na base maior e concentração na base menor, e variação de tempo, intervalo de tempo, ou delta t, tempo 1 menos t2, que corresponde ao eixo o eixo x aqui no nosso gráfico. Certo? Então, a área sobre a curva é concentração 1 mais concentração 2, então, concentração 1 mais concentração 2, dividido por 2, porque isso é a área do trapézio, multiplicado pela altura. A altura é o intervalo de tempo, então T2 menos T1, certo? Só que isso eu obtenho para um trapézio. Como eu quero calcular a área do trapézio de todo o perfil de concentração plasmática, eu tenho que fazer esse cálculo quantos trapézios constituírem o meu perfil. Então, eu vou obter a área sob a curva do tempo zero até o último tempo determinado experimentalmente, que aqui nesse meu perfil está 14 horas, vocês estão chegando bem aí? Então, essa área sob a curva, nesse último tempo determinado experimentalmente, é a somatória das áreas dos trapézios individuais do perfil. Ok? Todos entenderam?
Só que nós temos na farmacocinética, lembra que a farmacocinética tem a matemática que vem nos ajudar, que algumas vezes ela quase que complica, mas não complica não. Então nós quando utilizamos o parâmetro área sob a curva, ele não é um parâmetro que tem uma definição em um tempo finito. Esse parâmetro, ele é um parâmetro infinito, por ele utilizar da matemática. Então, a matemática é o quanto tempo que um fármaco vai ser eliminado do organismo. O infinito, lembra disso? Aqui nós temos que trazer um pouco essa dedução matemática. Então, a área sob a curva total, ou seja, de 0 a infinito, que eu chamo de total, ou também chamada de 0 ao infinito, é a somatória desta área sob a curva que nós calculamos por meio do método dos trapézios, mais um trechinho que é o infinito. Eu não faço experimentalmente essa determinação da área sob a curva até o infinito, ou a coleta de sangue do paciente até o infinito. Senão eu estaria fazendo coleta de sangue até agora de todos os estudos farmacocinéticos que eu já fiz desde o primeiro. Então, eu extrapolo esse valor. Então, esse valor, essa área sob a curva aqui, ó, do tempo t, que é o último tempo determinado experimentalmente, até o infinito, ela é definida por essa equação. Então, a área sob a curva do tempo t, do último tempo determinado experimentalmente até o infinito, é o valor dessa última concentração dividido pela constante de eliminação. Quem que é esta última concentração? Esse último ponto aqui, ó, determinado, que é essa última concentração aqui, ó, no eixo Y, essa última concentração, dividida pela constante de eliminação. Com isso, eu consigo determinar essa área, que está em amarelinho aqui, ó, a área sob a curva de t a infinito, que ao ser somada a área sob a curva de 0 até o t, determinado experimentalmente, então a área sob a curva de 0 a infinito, que é essa, mais a de 0 a t, que é essa que calculamos pelo método dos trapézios, obtivemos a área sob a curva total, ou de 0 a infinito. Ok? Todos compreenderam isso? Bem simples, né? Então, e qual a aplicação desse parâmetro área sob a curva? Então, olha só, ela já é, por si só, ela já é importante, porque ela determina quanto do fármaco atingiu o organismo. Então, por ela que nós determinamos, olha, eu administrei uma dose de 100 miligramas do fármaco para o indivíduo, ele gerou os seus efeitos porque uma certa quantidade atingiu o organismo. Agora, se eu administrar 50 miligramas, então metade da dose, quanto dessa dose vai atingir o organismo? Espera que é metade, né, para manter a correlação de uma farmacocinética linear, inclusive. Então, nós temos aí essa variação do quanto está disponível para exercer o efeito, depende da área sob a curva. Então, só pelo conceito dela já tem importância. Mas ela tem outras importâncias ainda para a determinação da biodisponibilidade absoluta, que a gente vai ver também na próxima aula, para comparação entre medicamentos genéricos e similares em relação à referência, no estudo de biodisponibilidade relativa, esse parâmetro, área sob a curva, é um dos mais importantes que são utilizados para a comparação entre dois medicamentos diferentes, se eles estão gerando, têm o mesmo potencial de ter a mesma eficácia, de ter o mesmo efeito adverso. Então, nós temos essa comparação em relação a quanto do fármaco está disponível no organismo para exercer efeito. É a área sob a curva. E, matematicamente falando, e para a farmacocinética, a área sob a curva, ela tem uma importância grande porque ela permite a obtenção de outros parâmetros farmacocinéticos, na verdade, de parâmetros farmacocinéticos que nós já vimos, como volume de distribuição e o clearance, de modo independente, ou seja, de modo modelo independente, por meio de equações modelo independente. Então, se eu não conseguir caracterizar muito bem se o meu fármaco se adequa melhor ao modelo monocompartimental ou bicompartimental, eu fico em dúvida, nossa, qual a melhor equação que eu tenho que utilizar para esse fármaco? Então, para calcular esses parâmetros, como volume, distribuição e clearance,
eu posso utilizar essas equações modelo independente. E nessas equações modelo independente, eu utilizo a área sob a curva, que eu calculo também de uma forma de modelo independente. Como vocês já aprenderam aqui, você viu que para esse cálculo da área sob a curva, ó, eu não precisei saber se o fármaco é modelo dependente ou independente, tá? A não ser para essa equação. Essa daqui é o modelo monocompartimental, mas por essa equação, pela área regra dos trapézios, não preciso, certo? Então, essa é uma aplicação bem importante aqui do parâmetro área sob a curva. Então, são esses nossos dois últimos parâmetros farmacocinéticos. Então, nós vimos constante de eliminação, meia-vida de eliminação, volume de distribuição, clearance e área sob a curva. Tá? Foram esses 5 principais parâmetros farmacocinéticos. Na nossa próxima aula, nós falaremos um pouquinho sobre o parâmetro a administração por via extravascular. Então, daí teremos outro parâmetro, C máximo e T máximo. Só que esse você vai ver que é o mais simples de todos quando se tem administração por via extravascular. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Muito obrigado.